colega colocou aqui da paradigma hexagonal. Eu vou fazer a correção, que na verdade não é Henrique Oliveira. Na verdade, a gente está falando de arquitetura hexagonal. Você quer fazer uma prévia para a gente, só para ajudar o Henrique? E depois eu complemento a pergunta, que ele pergunta sobre esse paradigma, que não é paradigma, é arquitetura, mas ele fala que fez o curso de hexagonal e queria saber se está... Ele trabalha com DevOps, é entendível. Ele queria migrar muita coisa para Go hoje. Legal. E queria muita coisa migrar para Go. Até o curso, beleza. Aí ele fez um curso de hexagonal e quer entender um pouco mais. A gente tem aquele conceito de ports e adapters, né, dentro da arquitetura hexagonal. Ó, cara, você tem a mãe, hein? E se... O que eu mais vejo as pessoas preocupadas não são, na realidade, com a responsabilidade da camada. Entendi. Boa parte do tempo é aonde eu coloco o meu dado. Estão muito mais preocupados com a distribuição de pasta, quase que A forma estrutura de organizar um projeto, Entendi. do que necessariamente com o que aquela camada tem de responsabilidade no contexto geral. Tá, então são dois momentos, né? Isso. Um é organizar as pastas. Isso. E a gente, utilizando a arquitetura hexagonal, vai te dar uma forma de organizar as pastas. Exato. E você pode fazer da forma que todo mundo faz, ou você pode criar as suas. Exatamente. Esse é o ponto. Primeiro ponto é isso. Vamos Esse primeiro entender ponto. duas coisas um pouco diferentes São ali. diferentes que a galera não Isso. presta muita atenção, pensa que é uma coisa só. Eu já conversei com muita gente assim, que queria Sim. entender CleanArch porque achava que era só a distribuição das pastas. Entendi. Para mim não. Que é você um tem pouco que além disso. Isso, tem que entender o que cada camada ela deve ou não fazer dentro de uma Tá, então arquitetura. depois do hexagonal, a gente pode falar de criar arquiteto. Legal. Já desce o pau. Vamos lá, já aproveita e já coloca. Isso que você falou tá perfeito para mim. Tá. Perfeito. E aí, quando a gente entra em Go, você falar, cara, eu quero aplicar hexagonal, eu acho que funciona, a gente consegue colocar. Eu não vejo... Mas vamos voltar no princípio do hexagonal, antes da tecnologia. Antes da tecnologia. Porque aí a gente pode brincar com a tecnologia. Sentido... Igual você falou. O que é o hexagonal? Cara, é o ports adapter e a gente precisa organizar as pastas assim. Legal. E o que mais? Independente da tecnologia. O que a gente Legal. precisa do hexagonal? Tá, boa. A gente vai ter que pensar o que é nosso core, muito Sim, importante dentro do É hexagonal. o nosso core. Aí a gente pode casar hexagonal agora um pouquinho, entrando naquela ideia do DDD, que Pode dá ser, pra porque se você vai encaixar. definir o do domínio. Você vai O ter que se DDD eu tô encaixar seu vendo, domínio. me corrija se eu estiver errado, o Alexandre. O DDD seria o levantamento do requisito para mim. Pode ser. A forma que eu vejo o problema eu quero resolver. E aí eu posso usar o domínio, por exemplo. Exato. É isso? Eu acho que... Então, vamos partir de assim, que fica Vamos melhor, partir porque a gente não do precisa levar conceito isso para simples, tecnologia. né? Porque A eu gente não entendi que precisa o cara pegou o DDD, fez o levantamento de requisito e ainda levou para tecnologia, querendo implementar o requisito. Exatamente. Entendi. Tá. Então, ali você entrou, né, na parte de DDD. Eu acho que é muito legal quando você quer trabalhar com essa ideia de ports e adapter. Aham. Mas pega no requisito anterior. Eu preciso, né? Eu necessariamente tenho que implementar hexagonal. Pensa assim, eu tenho uma aplicação muito simples. Muito simples. Muito simples. Fala uma Eu simples. tenho um endpoint. Gravar no banco. Vamos lá, tem um endpoint, Pra faz gravar no uma banco. coisa, grava no banco. Pô, beleza. Eu preciso. Bacana. Você precisa de quê? Você é Você hexagonal? acha que precisa ser hexagonal? Eu preciso construir Vamos uma pra- camada de abstração tão grande para algo tão Entendi. simples? Você está falando, então... Eu só estou fazendo o advogado do diabo Sim. como se eu fosse o internauta, só para ver Perfeito. se a gente É consegue porque abstrair ele o está máximo. pensando, pelo que eu entendo isso, ele falou, cara, eu estudei hexagonal, achei muito legal, agora eu quero aplicar. Quero aplicar, exatamente. Mas eu entendi. lembra, não é silver bullet. Não né? é silver bullet. Vamos Isso pensar, aí, cara. a beleza. nossa aplicação, ela precisa de uma arquitetura mais robusta, ela vai ser... Então, você está me falando que extensível, o escalável. hexagonal, de certa forma, tem uma camada, uma gordura, que eu poderia dizer gordura, Sim, que deixa um pouco mais complexo o seu desenvolvimento. também. No meu ver, sim. Eu Então, acho vamos fazer esse desenvolvimento aqui nós dois? Vamos lá. Eu gostei desse. Ficou bom, cara. Ficou Acho que muito se a bom. gente pegar... Vamos pegar lá. Ó. Eu tenho um main. Tá tudo no main. E eu vou quebrar tudo em função. Legal, E eu tenho um main, tem a rota. Da rota tem um handler. legal. O handler é o cara que recebe o meu request, o post, e chama a função para inserir no banco. Legal. Essa função para inserir no banco, abre a conexão e faz o insert. Se deu tudo sucesso, retorna o sucesso. Se deu tudo errado, retorna o erro. E vai voltar lá no meu handler. Essa é a forma mais trivial que eu tinha para desenvolver essa aplicação, por exemplo, Exatamente. sem complexidade. Sem complexidade. Agora vamos pôr o hexagonal nela. Eu gostei que nós estamos fazendo aqui o hexagonal em tempo real, sem código aqui, só no fluxo mental. Agora coloca o hexagonal. Não, ele vai colocar o Calma aí, hexagonal. deixa eu colocar... Encaixa hexagonal. Deixa eu Isso, deixa tem a eu rota. dar um recap. Eu tenho. Pois não.
Pode falar. Fica à vontade, não? Tá. Pode falar, Alexandre. Vamos fazer o recap rápido. A gente tem... Ele queria entender sobre hexagonal e Go. Uhum. Então, meu primeiro recap foi, cara, você precisa... Sua aplicação, ela tem uma camada de complexidade, ela tem mais coisa, ou ela é muito simples. Sim, eu tenho não um é para endpoint. qualquer Eu aplicação. tenho, vamos lá, um endpoint que recebe um input, processa, guarda num banco. Uhum. Eu deveria pensar em hexagonal? Faz sentido para mim? Não. Entende? Quando você Então- tem camadas de tradução, quando você quer criar camadas isoladas, fortes o suficiente, que você não quer que uma camada conheça a outra, você quer estrutura de tradução entre elas. Exato, beleza. Sim. A gente quer que exista isso. Então, meu primeiro passo foi, cara, a sua aplicação, ela precisa? Você ela- tem a necessidade De disso? ter essa camada. Beleza. Porque o hexagonal também é vendido, de certa forma, Bala de prata. é como se fosse uma bala de prata, assim, com o melhor caminho, a melhor prática, deveria ser assim. Depende da complexidade do seu projeto. É, Sim. porque, de certa forma, por que eu vou transformar funções que já estão ali prontas, simples, e colocar mais uma camada de interface com... É isso que você está falando? Sim, sim. Com abstração da struct, interface dentro de struct, struct dentro de interface, retorno de interface, tratar tudo isso... Se sua regra de negócio é Exato. simples. E aí, se você me responder que esse teu código ele não vai ser extensível, você criou, meteu ali, vai ficar 2 anos rodando, cara, aí sim que eu digo, você talvez não precise. Não só necessário. Não vai ter extensível, né? extensibilidade. Como é que é extensível? Vamos voltar, eu gostei dessa parte. Ô, Cavado, eu sei que você está com o horário puxado. Tá. O Cavasa, ele tá... Não tem problema, cara. A gente não tem problema. Você tá no horário já? Tô. Então vamos, Tá, então já vamos. vai. Não, Alexandre não. Ah, Alexandre já tá, veio, tá, Alexandre é. veio de Florianópolis. Cara, Aproveita essa presença brigadão ilustre. pela força, pela apresentação também, mas a gente não tá terminando, não. O Cavazzi a gente pode Olha, liberar Eu ele. também tô Hoje a gente pode terminar esse- deadline, acho que é legal. Não, mas a gente já tem mais 20 minutinhos só. A Vamos gente fechar. consegue fechar? Em 20 minutinhos, pode Conseguimos ser? fechar. 20 vamos fechar minutinhos? Pode ser? 20 Isso, minutinhos? a gente fecha. 20 minutinhos. Fecha junto? Galera, 20 minutinhos ainda. Mas vamos voltar no hexagonal, que eu achei do Vamos lá, caramba. bora. A gente tá fazendo em tempo real. Pode continuar, vai lá, manda ver. Vamos Onde ver. é que a gente parou? Porque a gente não tinha abstração suficiente para isso. A gente não tinha Não tinha. extensibilidade. Aí, voltando na extensibilidade. O que seria estender? Seria eu fazer um import dessa lib? Vamos pensar o seguinte. Ah, Pega lá teu banco. peguei o banco. Né? Eu tô indo do mais básico possível, tá? Cara, você sabe que, por Deus, não tem como aquilo ser diferente do MySQL. Porque você Aham. tem uma função dentro do MySQL que alguma coisa vai ser invocada lá que precisa ser MySQL. Uhum. Não vai mudar. Você precisa criar realmente tanta abstração em cima do que vai ser tua camada de banco de dados. Você tem um endpoint, um banco. Uhum. Você não precisa. Então, entenda isso. Não vai estender. Não tem por que amanhã mudar meu banco. Uhum. Eu não tenho plano para isso. Mas vamos pensar assim, se eu tiver que mudar meu banco, eu tenho que mudar a forma como o meu serviço existe. Então, assim, você vai ter que criar uma camada a mais. Ele Pra não vai- quê? Ele não vai ter extensibilidade. É, É como se eu pudesse, vamos trocar o banco amanhã. Entendi. Coloca um Postgres aí. Ah, tá. Entendi o que ele falou. Então, vamos supor que eu quero usar a própria lib de Go, o Open ali. Ele já usa várias libs para a mesma coisa. Né? Já. Então, É. é só para ter uma ideia. Mas a extensibilidade que ele está falando é, vamos colocar um Mongo? Não dá. Você vai ter que arrancar tudo, por exemplo. Banco de Né? dados raramente você vai querer mexer. Não, mas vamos supor. Supor que você queira, né? Vamos mudar. Sim. Eu quero usar vários agora. Tô chato. Vamos fazer o Kafka virar banco? Porque tem uma briga sobre isso. Tem que criar se você não criar um contrato forte para tratar isso, você não vai conseguir Isso você fazer está depois. chamando de extensibilidade? Também. E se É você, isso tipo também. assim, camada de transporte. Vamos querer ter uma outra abstração ali, sendo que sua camada de transporte também sempre vai ser REST. Pois é. Isso também, Mas aí o hexagonal entra ali na forma de quebrar isso. separar isso. Dando interface. Por exemplo, eu É não quero isso. propagar contratos do net para dentro dos meus outros domínios. Entendi. Então, no meu código, por exemplo, a request chega, eu quero criar uma camada de contrato que toda a minha aplicação consiga trabalhar com ela sem depender da estrutura que vem do net. Que está no net. E aí Perfeito. você faz isso Aí usando sim. interface para flexibilizar. Eu crio interface, eu crio um contrato meu que eu trafego entre as minhas camadas e as camadas têm as entradas e as saídas que separam uma da outra. Então eu não Exatamente. propago dependência minha de baixo nível de lugar nenhum para lugar nenhum. Mas você tem uma camada que é Mas eu gero mais específica. código. Você Sim. gera mais código. Gera mais código, mais manutenção, Isso eu você tenho mais tem. camadas para me preocupar. É Mais isso coisas podem dar errado na transferência. Sim. Eu posso fazer um mapeamento errado, às vezes a propriedade era banana, eu mapeei para morango e deu problema. Então, teoricamente, o hexagonal vai depender muito do contexto. Vai te dar mais, Para coisas simples que você não está vendo necessidade, para que essa vai te complexidade? dar mais flexibilidade. Faz a coisa mais simples. Sim. Exatamente. Nossa, se eu é simples. Agora, o esquece hexagonal, preciso estender. Preciso travar isso aí que você falou agora. Não quero propagar.
nada de uma camada para outra. Não quer propagar de camada nenhuma para outra. Camadas são as funções. Isso, Não exatamente. quer propagar nada de São uma pra outra. isoladas, Não quero que né? ninguém além dos meus controles conheça net. Não Isso. quero que ninguém além do meu database conheça o banco de dados. Não quero Isolando isso. Não quero que ninguém além da minha mensageria conheça o Kafka ou conheça o SQS. Você vai abstrair Exatamente. isso. Você tem que criar um SDK, uma lib, uma função que faça essa complexidade e te dá isso. Isso aí, eu, por exemplo, Então, eu não quero que o cara use o Mongo, apesar que o banco é Mongo. Você vai fazer uma lib sua específica, conversando com a lib do Mongo, para ele conversar com a sua lib. É isso que você está falando. Não no sentido de Não. lib, É, né? Não, eu Vamos- dei a ideia. vamos- da lib, vamos porque voltar pra porque o uma- Mongo, pode você ser tem lá, Mongo ponto, um pacote, pode ser um pacote seu do seu projeto. Isso. pode ser o Você seu separa. projeto que se É? comunica com o Já- banco e ele tem uma interface que vai Sua. ser De adaptada. adapters, por É. exemplo. Exatamente. A sua Interface de regra. adapter. Eu acho que eu decidi mais o nível, eu falei de Mongo. Não, mas assim, você poderia querer que às vezes sua regra de negócio ficasse num pacote isolado, Isso. que ela tivesse Isso, entradas exatamente. e saídas isoladas do resto. Isso, é porque eu não quero que ele use o pacote direto do Mongo Exato. lá dentro do main, por exemplo. Porque assim, Aí se você você, vai fazer, você tem a abstrair o Mongo de alguma forma para ele usar. Isso. Eu não quero que ele use o framework e tal. Você abstrai o framework e cria abstração para ele. É isso que você está falando. pega um, é isso que um tá caso falando. que seria muito bom. A gente está lá com uma camada da regra de negócio e a Aham, gente tem nossa camada de transporte. aham, Hoje ela está em REST. A gente sabe que tem REST. isso. A gente sabe que, cara, em algum momento o REST vai ficar para fora, Pra API fora. Gateway, e para dentro vai virar só gRPC. gRPC. E aí você tem um autoacoplamento da sua camada de transporte para a tua regra de negócio. Aí é um bom momento para você começar a pensar, Em hexagonal. vou abstrair isso aqui. O Vou tirar minha Leonardo. camada de transporte aqui. Isso. da- Agora ficou regra. claro. Sim. O Leonardo Lima vai agradecer, então. Nem sempre você precisa usar o hexagonal. Sim. O melhor momento de usar o hexagonal é quando você precisa estender, precisa separar, Você tem esse não requisito. propagar, ter É. esse requisito. Tudo Já é é mais- requisito. se você tiver uma simplicidade muito grande, não Muito tem que grande. dar overhead de Pra que fazer o engenharia. de engenharia numa coisa Uma que não é parada que é necessidade? simples. Por acaso, entendi. E aí, pode complementar, aproveita a linha de raciocínio, que você falou perfeitamente, o Alexandre também, do Clean Architecture, onde que ele entra aí nessa parada do hexagonal e do código, já que você vai estender. Porque o Clean Architecture ele vai entrar em que sentido aí agora? Ou complica? Não, ele entra um pouco no sentido hexagonal, mas o Clean Architecture ele vai te dar mais um macro, né? De arquiteturas limpas mesmo. Sim. Como que você organiza seu código a nível de separação de responsabilidade, separação principalmente focando muito os princípios nos que você tá princípios do Solid, mas ele vai te dar uma ideia mais macro de uma arquitetura mais simples, mas que ao mesmo tempo seja robusta para sua necessidade. Então é outra camada, se dependendo do que eu for fazer, vai ter que aumentar. Pode ser, Pode, pode ser realmente. que uma arquitetura hexagonal ela tenha 3 camadas para um problema X, Pronto. e para um problema Y, que você tem, às vezes, uma complexidade muito maior, você querer colocar 4 camadas. Você 4 querer que seu camadas. domínio seja isolado também. Tudo bem. Nesse contexto, o Clean Architecture também entraria no hexagonal. Sim. O hexagonal pode ser entendido como uma das ferramentas para você ter um... É porque fica estranho porque a linguagem não é orientada. Sim. E aí você quer limpar o que já está limpo. Você quer simplificar o que já está Mas você não quer simples. simplificar a linguagem, você quer simplificar as suas estruturas que você criou ali. Aí, boa. Então Porque você daí está a falando o seguinte, a responsabilidade é muito função grande. sua que está recebendo o payload tem que fazer um tratamento X. Uhum. Só que ela é extensiva. Eu não quero que outra fique... É isso que você está falando. Eu quero que a minha função receba o payload dela, Dela. para não ter que conhecer pacote dos outros. Dos outros. E aí, onde está o Clean Architecture nessa brincadeira? Onde que entra? Porque o Clean Architecture aí nessa brincadeira já é embutido com hexagonal, porque é a única forma que nós sim. temos de fazer em Vai Go. ter a gente divisão fala da de Go agora. camadas, né? É a única forma de fazer em Go. Presentation, vai interface, descendo. e não tem outra coisa, não tem outra forma. Entendi seu ponto. Não tem outra forma. Sim. É o struct que tem É o que você tem, interface, que interface. retorna interface, etc. Então, o que você tem gosto é a interface. Pois então. Nesse sentido, sim. Vale a pena? Hum, Entendeu o que eu tô falando agora? Não. Entendi. A não ser que você está fazendo os pacotes para eles se autocomunicarem, etc. Sim. Eu acho que está respondido ao Leonardo Lima. Se não tiver respondido, então nem sempre é necessário. Nem sempre é necessário. É conforme a necessidade. E os pontos chaves de necessidade, o Alexandre e o Cavazza falou bem melhor aí. Geralmente o time já percebe quando tá ruim. O Geralmente time isso- percebe que tem que Geralmente isso separar. emerge. Poxa, cara, a gente podia estar fazendo isso aqui numa camada separada. O banco de dados podia estar separado. O a gente dia, podia o não- dia que você alterar o teu payload de entrada da tua camada Você de vai quebrar- HTTP e quebrar a tua regra de negócio, Aí você... aí você já começa a pensar em abstração. Entendi. E essa abstração
Pode ser hexagonal. A gente pode usar um Tá, hexagonal. pô, quero sair do net, quero usar um outro, por exemplo. Entendi. Fudeu meu Perfeito. projeto. Ó, a gente tinha uma lista que demanda... Aqui, as perguntas aqui eu acho que mataram. Acho que a gente deu uma atenção Pegando maior. todas? Cara, eu acho que eu peguei todas, mas eu tentei pegar o máximo aqui de comentário. Boa. Eu acho que a gente matou todas Boa. aqui. E se eu tiver esquecido alguma, desculpa, mas depois a gente fala. O horário já está curto, a gente já passou. O cronograma é enorme. Eu acredito que a gente poderia, eu não sei se é. Entendeu? Não, a gente poderia fazer um outro. V2? Pegada 2. Aí podia- Porque, eu vou ser sincero, ó. O que nós levantamos aqui, ó. Padrões utilizados na engenharia de software para microservices. Nós não falamos. Uhum. Soluções de microservices, algumas feitas em Go, porque tem muitas em Java. Eu fiz uns exemplos práticos também. Né? A gente falou muita coisa, eu sei. Mas olha só, a gente não comentou sobre... A gente falou de microservices monolito um pouquinho ali no início. A gente não chegou a falar do banco compartilhado, né, também, mas tudo bem. Serviços orquestrados e autonomia, responsabilidade, a gente botou circuito break, falou de DDD, o futuro de microserviço, IA no microserviço. Tem muita Caso de uso lá no Inter e tal. Os DevOps de microserviços. Agora eu tô lendo, hein? Agora que eu fui entender. Vamos fazer a V2, pô. O que Podemos. vocês acham? Eu acho que a gente pode fazer Vamos fazer a V2. V2 Se disso, dessa entrar, é pegada. só em Service Discovery, É. All Over, Service Registry, Pois Circuit cara. Isso Breaker, tudo a gente... Retry. isso Nó, todos são os padrõezinhos que a tem gente um mundo poderia tá? interno aí Trazer dentro. os O exemplos. Istio resolve quantos problemas? desses 4. aí? A gente tem que falar Só do Istio, que- cara. O Ó, Istio dá um podcast. Trazer vamos lá. só o Istio só já... Eu vou deixar aqui com um pensamento. O Istio favor. mascara problemas do teu código. Também, Eu não também. tenho dúvida, né? O Istio mascara problemas do seu Mas- código de Istio ficou maneira muito bom. Mas ele não foi extremamente feito. O Istio não foi feito para facilitar a vida do desenvolvedor. Mas ele facilita, é extremamente. Foi feito E ele pra- foi feito em que mesmo, Alexandre? Istio é C, eu acho. Foi feito em que o Istio? Não, Go é C. Não. Go, pô. Não, então, Go é Quando eu C. perguntar, pode saber que é Ah. Não, porque Go. Eu não vou falar. não. alta performance, o Go é C. É Go. Esse foi feito. Mas todo o universo, o ecossistema de Kubernetes em geral, É Go. a grande maioria. Tem uns que é Grande feito em maioria. Rust, tem um que é feito em Rust que faz o mesmo papel. Looker, uma coisa, esqueci o nome aqui de cabeça. Mas enfim, a gente pode fazer o que vocês acham da versão 2? Cara, a gente podia fazer e podia juntar os mundos de DevOps e SRE, tá? Porque a gente tem uma galerinha de SRE. Pois é, eu tava querendo trazer uns carinhos do CRE, Ó, a gente legal, falar hein? da profissão do CRE, falar um pouquinho do mercado, como é que surgiu, como é que o Google tá dando nisso. Tô falando do CRE específico. Sim. Falar do DevOps, como é que é o dia a dia. Cara, vamos falar sobre isso. Bora. Também. A gente não falou nada de microservice, na verdade. Mas o papo foi tão bom que a gente foi criando ramificações. Sim. Mas aqui para mim, eu acho que aqui fechou. A gente não falou do Service Mesh também, né? Service Eu acho que foi você que apontou aqui, gente. Service Mesh entrar basicamente fazendo o que é o estilo que a gente falou, Sim. né? Fazendo Discovery, Retry, falou. Pois é, a gente. Mas tá, eu acho que foi excelente. Eu gostaria de agradecer a presença do Cavazzi, Oh, que isso. do Que Alexandre, isso. que veio de longe, mas a gente vai ter mais oportunidade. Talvez no evento, o Alexandre tem que vir, pô, pelo menos Com fazer certeza. uma palestra, falar Não, o de. Alexandre tem que ir uma vez por Porra, mês, tem que pelo trazer menos. o Java pra gente poder. Tô zoando. Já. O Alexandre tá no Inter fazendo Java e Go. História de isso é terror, né? No meio do poderoso. evento. A gente vai contar história de terror pra vocês. Pensem no Deixa eu mundo. contar pra vocês o dia que eu saí do framework Go pro framework Java. Boa. Você abaixa a luz, a gente bota uma música de terror. De terror. Tem umas salas de susto. Bota alguém de algum fantasma shopping que eu não sei. correndo. Não, a gente foi em uma sala de susto no shopping, cara. E de repente você toma um De Poder repente, Inception. vai lá, eles envolvem. Cara, é muito doido, cara. E tudo escuro, E o cara. Java atualiza. E eu acho... Não combina mais. Cara, Faz deploy já. Pois é, Isso. eu gostaria de... Ô, Alexandre, obrigado. Ô, Cavazzi, Eu que agradeço, obrigadão cara. mesmo. Valeu mesmo. Obrigado Muito obrigado pela por tudo, presença. cara. Obrigado. Desculpa qualquer Muito. coisa. Não, que Alexandrão, isso, cara. vamos fazer Fenomenal. mais. Vamos fazer mais. Porque o papo Fenomenal. fica gigante, né, cara? Não. então não dá para poder abordar tudo. Não, é mas muito assunto. que É falta. muito assunto. Cara, se Graças pegar a Deus. microserviço, tá na grade na faculdade. Mas a pô. gente vai tentar. Mas a gente vai tentar. Eu tô querendo misturar um pouco, não sei se a ideia é legal, mas trazer um acadêmico junto com a gente de mercado. Isso é muito legal. O que você acha? Legal. Eu acho que a gente podia ter. É claro que dá para especificar um algoritmo Sim. para ajudar o acadêmico, a gente traz o algoritmo. A gente pode até trazer o algoritmo do GC, do Go. Pra pegar a visão dos caras também. É claro, é só para brincar, né? Eu concordo com você. Eu acho que dá uma misturada boa. Acho que tá uma misturada Eu boa. tenho uns colegas acadêmicos, eu acho que dá para brincar. Dá para Boa. dar uma zoada com eles, assim, eles zoar com a gente também. É. Mas, ó, eu gostaria de agradecer toda a presença. Que Lucas, isso. brigadão aí no coisa. Vidinha, valeu, obrigado pela água, sua tela maravilhosa, tá bom?
Eu gostaria de agradecer a todos que estavam no canal e assistiram nosso canal. Quem não assistiu, assiste de novo. Dá o like e o sininho, por gentileza. Por favor. Obrigadão, valeu. Até a próxima, galera. Valeu.